Você já parou para pensar no que aconteceu com Noé após o dilúvio? A história desse homem justo não termina com a arca e a promessa de Deus. O que se seguiu foi uma jornada repleta de desafios, maldições e legados que moldariam o futuro da humanidade. Prepare-se para descobrir os mistérios que cercam a morte de Noé e o impacto de sua linhagem, enquanto desvendamos os segredos que ecoam através das gerações. Se você se sente inspirado pelas histórias que compartilhamos, inscreva-se no nosso canal História das Escrituras. Sua presença é muito valiosa para nós e nos ajuda a crescer juntos nessa jornada de fé e aprendizado. Agradecemos de coração por sua atenção e apoio. Não deixe de explorar nossas playlists, onde você encontrará mais vídeos que tocarão seu coração. Juntos vamos iluminar ainda mais o caminho da espiritualidade. A vida e morte de Noé, o último dos justos. Noé, um homem de fé inabalável, destacou-se em uma era de corrupção e violência, conforme descrito em Gênesis 6:9. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca, um ato de obediência que salvou sua família e preservou a linhagem humana após o dilúvio. A construção da arca, que durou cerca de 120 anos, não foi apenas um desafio físico, mas um testemunho de sua determinação em seguir a vontade divina em meio ao escárnio e à incredulidade de seus contemporâneos. Após o dilúvio, Noé se tornou o patriarca de uma nova geração, e sua vida foi marcada por um profundo senso de responsabilidade. Ele viveu até os 950 anos, conforme Gênesis 9:29, e sua morte não apenas encerrou sua jornada, mas também simbolizou o fim de uma era em que a experiência do dilúvio ainda era viva na memória de sua família. Fatos arqueológicos, como a descoberta de estruturas que se assemelham a uma arca na região da Turquia, reforçam a narrativa bíblica e a importância de Noé na história da humanidade. Mas como a morte de Noé impactou a continuidade de sua linhagem e a formação das nações que surgiram após ele? O que suas ações e decisões significaram para as gerações futuras? A nova aliança e seus efeitos. Após o dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé e sua família, conforme descrito em Gênesis 9:8-17. Essa aliança não apenas prometeu que nunca mais haveria um dilúvio global, mas também estabeleceu a importância da vida e do sangue. Deus colocou o arco-íris nas nuvens como um sinal visível de sua promessa, um lembrete de que a misericórdia sempre prevaleceria sobre o juízo. Noé, agora o patriarca de uma nova geração, se tornou um símbolo de esperança e renovação. Ele plantou uma vinha e, em um momento de fraqueza, se embriagou, conforme Gênesis 9:20-21. Esse episódio, embora trágico, ilustra a humanidade de Noé e a complexidade da condição humana. A nova aliança trouxe um novo entendimento sobre a relação entre Deus e a humanidade, enfatizando a importância da obediência e da reverência pela vida. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, herdaram não apenas a promessa de Deus, mas também a responsabilidade de repovoar a terra. Cada um deles se tornaria o patriarca de diferentes nações, conforme descrito em Gênesis 10. A nova aliança estabeleceu as bases para a diversidade cultural e étnica que se desenvolveria nas gerações seguintes. Mas como essa nova aliança impactou o comportamento dos filhos de Noé e a continuidade de sua linhagem? Quais foram as consequências das ações de Noé e de sua família na formação das nações que surgiram após sua morte? A maldição de Canaã, consequências do erro de Noé. Em Gênesis 9:20-27, encontramos um dos episódios mais controversos da vida de Noé, sua embriaguez e a subsequente maldição que ele pronunciou sobre Canaã, filho de Ham. Após plantar uma vinha e se embriagar, Noé se expôs à vergonha, e Ham, em vez de cobrir a nudez do pai, foi desrespeitoso, contando a seus irmãos sobre a situação. Quando Sem e Jafé entraram na tenda de costas para não ver a nudez do pai, Noé despertou e, ao saber do que Ham havia feito, pronunciou uma maldição sobre Canaã, dizendo que ele seria servo dos servos. Gênesis 9:25. Essa maldição não apenas trouxe desgraça sobre a linhagem de Ham, mas também teve repercussões duradouras nas gerações futuras. A ironia dessa situação é palpável. O homem que havia sido escolhido por Deus para preservar a humanidade, agora se via em uma posição de fraqueza, e sua própria família se tornava o palco de um conflito que ecoaria através do século. A maldição de Canaã é frequentemente citada em discussões sobre a origem de certos povos e suas relações com Israel, especialmente em contextos históricos e sociais. Fatos arqueológicos, como a evidência de conflitos entre os cananeus e os israelitas, ajudam a contextualizar essa maldição. Mas como essa maldição afetou a dinâmica familiar de Noé e a continuidade de sua linhagem? Quais foram as consequências para os descendentes de Ham e a relação deles com as outras linhagens? A dispersão das nações, o legado de Noé. Após a morte de Noé, suas linhagens, representadas por seus filhos Sem, Cã e Jafé, se tornaram os patriarcas de diferentes povos e nações,
conforme descrito em Gênesis 10. Cada um deles desempenhou um papel crucial na formação das civilizações que se espalharam pela terra. Sem é frequentemente associado aos hebreus e ao povo de Israel, enquanto Cam é ligado a várias nações africanas e a Canaã, e Jafé é considerado o ancestral de muitos povos europeus e asiáticos. A dispersão das nações é um tema central em Gênesis 11, onde a construção da Torre de Babel simboliza a tentativa da humanidade de se unir contra os desígnios de Deus. O desejo de construir uma torre que chegasse aos céus refletia a arrogância e a ambição do homem, que queria fazer um nome para si mesmo. Em resposta, Deus confundiu a linguagem dos construtores, levando à dispersão das pessoas por toda a terra. Essa narrativa não apenas explica a diversidade linguística, mas também destaca a soberania de Deus sobre a humanidade. Fatos arqueológicos, como a descoberta de antigas cidades e estruturas que podem ser associadas a essa época, oferecem uma visão fascinante sobre a vida e a cultura das civilizações que surgiram após a dispersão. Mas como essa dispersão moldou a história das civilizações posteriores e a relação entre os descendentes de Noé? Quais legados culturais e espirituais emergiram dessas linhagens? O legado de Noé. Influência nas gerações futuras. O legado de Noé se estende muito além de sua própria vida e morte. Ele é mencionado em genealogias importantes, como em Gênesis 10, que traz a linhagem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles se tornou o patriarca de diferentes nações e povos, e suas histórias estão entrelaçadas com a narrativa bíblica. Sem é frequentemente associado ao povo hebreu, enquanto Cam é ligado a várias nações africanas e Jafé é considerado o ancestral de muitos povos europeus e asiáticos. A influência de Noé também se reflete em mitos e tradições de várias culturas ao redor do mundo, que compartilham histórias de grandes inundações e salvadores. Fatos arqueológicos, como a descoberta de antigas civilizações que podem ser rastreadas até essas linhagens, oferecem uma visão fascinante sobre o impacto de Noé na história da humanidade. Sua vida e ações moldaram não apenas a continuidade da linhagem humana, mas também a compreensão da relação entre Deus e a humanidade. O legado de Noé é um testemunho poderoso da fé, obediência e renovação. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de grande corrupção e desespero, a fidelidade a Deus pode resultar em esperança e restauração. Através de suas linhagens, a história de Noé continua a ressoar, inspirando gerações a buscar a verdade e a viver com propósito. Assim, a narrativa de Noé não é apenas uma história antiga, mas um chamado atemporal para todos nós. A importância de permanecer firmes em nossa fé e de construir um legado que transcenda o tempo.